O restaurante estava silencioso, banhado pela suave luz dourada dos candelabros, que se refletia nas taças de vinho e nas toalhas de mesa brancas e impecáveis. Era um daqueles lugares onde as pessoas sussurravam em vez de conversar, onde o riso soava como uma interrupção. No entanto, naquela noite, o silêncio em uma mesa contava uma história mais alta do que qualquer ruído jamais poderia contar. Um homem na casa dos 30 anos estava sentado nervosamente, os dedos brincando com a borda do menu. À sua frente estava sentada uma mulher, com a cabeça ligeiramente inclinada e a respiração irregular. Ambos eram vítimas de algo cruel, embora apenas um deles soubesse disso. Antes de continuarmos, se acredita na bondade, nas segundas oportunidades e na beleza dos corações acima das aparências. Reserve um momento para gostar, comentar, partilhar e subscrever o Kindness Thread. Isso ajuda-nos a divulgar histórias que lembram ao mundo o verdadeiro significado da humanidade. O seu nome era Ethan, um pai solteiro que passou por mais em 5 anos do que a maioria das pessoas passa em toda a vida. Depois de perder a sua esposa para o cancro, ele criou a sua filha de 6 anos, Lily, sozinho. A vida não tinha sido gentil, tendo de conciliar 2 empregos, levar a filha à escola e contas intermináveis. Mas Ethan ainda mantinha uma graça tranquila. Ele não era do tipo que reclamava. Era aquele que sorria mesmo com a dor, porque sabia que aqueles olhinhos estavam sempre a observá-lo. Os seus colegas de trabalho, no entanto, não compreendiam esse tipo de força. Para eles, Ethan era o pai chato, o tipo calado que nunca ia a festas nem namorava ninguém. Achavam que ele precisava de viver um pouco mais. Então, numa tarde, por tédio e humor mal direcionado, decidiram arranjar-lhe um encontro às cegas. O que Ethan não sabia era que tudo não passava de uma brincadeira cruel, uma piada que iriam gravar para partilhar no chat do grupo. Encontraram uma mulher bondosa chamada Rachel, alguém que passou a maior parte da vida a ser julgada pelo seu tamanho, em vez da sua alma. Ela também não fazia ideia de que fazia parte de uma armadilha. Para ela, era um encontro genuíno com alguém que poderia finalmente vê-la como ela era. Quando Ethan chegou naquela noite, estava a usar a sua camisa branca mais limpa, aquela que a sua filha chamava de camisa da sorte. Rachel, por outro lado, passou horas reunindo coragem para ir. Ela já tinha sido abandonada antes, ridicularizada antes, mas mesmo assim decidiu tentar novamente. Mas quando ela entrou no restaurante e viu 3 homens a rir de outra mesa, com os telemóveis ligeiramente levantados, o seu coração começou a afundar. Algo não parecia certo. Quando o encontro começou, Ethan percebeu o nervosismo dela. Ela mal tirava os olhos do menu, com medo de ver pena nos olhos dele. Por um tempo, o silêncio entre eles foi pesado, cheio de medos não expressos. Atrás deles, os homens sussurravam e riam, gravando pequenos vídeos, pensando que estavam a testemunhar mais um momento engraçado. Mas então algo mudou. Ethan olhou para Rachel, olhou de verdade. Ele não viu o que os outros viam, mas sim a dor que ela tentava esconder. Havia bondade nos olhos dela, do tipo que vem de anos de sofrimento, mas mesmo assim ela escolheu ser gentil. Ele quebrou o silêncio suavemente, perguntando-lhe sobre o seu dia, o seu trabalho, os seus sonhos. Ela hesitou no início, mas a sinceridade dele lentamente a fez se abrir. Começaram a conversar sobre livros, sobre família, sobre as formas estranhas que a vida tem de testar as pessoas. Pela primeira vez naquela noite, Rachel sorriu, e não foi forçado. Enquanto isso, os 3 homens no canto continuavam a gravar, esperando que Ethan percebesse que era tudo uma piada. Esperavam que ele saísse para ficar zangado ou para envergonhá-la, mas em vez disso, aconteceu algo que eles nunca imaginaram. Depois do jantar, Ethan levantou-se, sorriu e pediu a Rachel para esperar um momento. Ele caminhou diretamente até a mesa onde os homens estavam sentados, com seus sorrisos congelados à medida que se aproximava. Calmamente, ele colocou o telemóvel na mesa deles e disse: "Eu sei o que vocês estão a fazer." Um deles tentou rir, mas a voz de Ethan ficou mais firme. Não alta, mas do tipo que tinha peso. "Vocês acharam que seria engraçado humilhar alguém. Vocês acharam que a dor era entretenimento. Mas deixem-me dizer uma coisa. As pessoas mais fortes que já conheci são aquelas que vocês zombam. Pessoas que ainda aparecem, que ainda acreditam no amor,
que ainda escolhem ser gentis mesmo quando o mundo não tem sido gentil com elas. A sala ficou em silêncio. Até a música de fundo parecia ter desaparecido. As palavras de Ethan não foram gritadas. Foram ditas com um tipo de calma que penetra mais fundo do que a raiva jamais poderia. Apresentaste-me uma das pessoas mais genuínas que conheci nos últimos anos, continuou ele. Obrigado, porque em vez de a tua piada destruir alguém, ela me lembrou que a gentileza ainda existe. Ele voltou-se para Rachel, que observava com lágrimas nos olhos. Ethan voltou para a mesa deles, puxou a cadeira para ela e disse: Vamos terminar o jantar. Acho que prefiro me concentrar em alguém real do que em pessoas que se esqueceram do que isso significa. Os homens atrás dele ficaram sem palavras, o riso há muito desaparecido. Um deles baixou o telemóvel, com uma expressão de vergonha no rosto. O que começou como uma armadilha cruel se transformou em algo muito maior. Rachel não conseguia parar de chorar, não por tristeza, mas porque, pela primeira vez em anos, alguém tinha visto o seu valor sem julgá-la. Ethan sorriu gentilmente e disse-lhe: Sabe, a minha filha sempre diz que a beleza é o que faz as pessoas sentirem-se seguras. Acho que ela está certa. A noite continuou, sem mais constrangimentos ou tensão. Conversaram por horas, percebendo o quanto tinham em comum, não apenas a dor, mas também a resiliência. Duas pessoas que tinham sido destruídas pela vida, encontrando pedaços de esperança nas palavras uma da outra. No final da noite, Ethan perguntou se poderia vê-la novamente, e Rachel disse que sim com um sorriso trêmulo. Fora do restaurante, enquanto se despediam sob a luz da rua, os três homens que os tinham ridicularizado mais cedo apagaram silenciosamente o vídeo dos seus telemóveis. O riso que antes enchia o chat do grupo foi substituído pelo silêncio e, eventualmente, pela culpa. Ethan voltou para casa mais tarde naquela noite, pensando em como a vida podia ser estranha. Uma piada cruel levou a algo genuíno, e talvez essa fosse a maneira do universo ensinar uma lição. Não apenas aos homens que riram, mas a todos que assistiram. Na manhã seguinte, ele contou à sua filha sobre o jantar. A pequena Lily ouviu com os olhos arregalados e disse suavemente: Papai, acho que a mamãe a enviou para nós. Ethan sorriu, contendo as lágrimas. Talvez tenha sido ela. Semanas depois, Ethan e Rachel se encontraram várias vezes. O que começou como uma brincadeira se transformou em algo bonito, um vínculo construído não com base na aparência, mas na compreensão. E quando aqueles mesmos homens os viram juntos meses depois, caminhando de mãos dadas com a pequena Lily, perceberam que a piada tinha sido com eles o tempo todo. Se esta história tocou o seu coração, reserve um momento para curtir, partilhar e subscrever o Kindness Thread, porque o mundo precisa de mais lembretes de que a bondade nunca é desperdiçada e o amor sempre encontra um caminho de volta. Antes de ir, comente abaixo. Balão de fala. A bondade é mais forte do que a crueldade, porque às vezes uma situação cruel se torna o início de uma bela história que muda para sempre todos os envolvidos.